A boia dela ficou girando sozinha na água, mas ela nunca saiu da piscina. Era uma daquelas boias grandes, de unicórnio, sabe? Com o pescoço colorido para cima, o rabinho atrás, cheia de glitter dentro. Bonita, dava para ver de longe, girando devagar no meio da piscina rasa, toda infantil, cheia de brinquedo em volta, mas girando sozinha. Meu nome é Jéssica, tenho 24 anos hoje. Mas na época eu tinha 23 e estava no meu segundo dia trabalhando como monitora num parque aquático no interior de São Paulo. Não vou dizer o nome aqui, até por respeito. E por medo também. Mas é famoso. Um daqueles lugares que vivem lotados no verão, principalmente de excursão escolar. Eu fiquei responsável pela área das crianças. Mais especificamente, a piscina rasa. Um espelho d'água comprido com um escorregador de sapo de um lado e um monte de boia espalhada do outro. E uma cerca branquinha em volta, daquelas de plástico, mais para delimitar do que para proteger. Era sábado. Um dia absurdamente quente. Mais de 35 graus fácil. As crianças estavam animadas demais e eu estava tentando manter a contagem. Esse era meu papel principal. Não era salvar ninguém, era contar. Saber se todas que entraram saíram, saber se alguma demorou demais no escorregador ou se alguma sumia entre as boias. Coisa boba, mas era regra. Eu anotava tudo numa prancheta de plástico, dessas que flutuam. Entraram 16 crianças com pulseirinha amarela. Eu lembro disso porque uma delas, uma menininha de cabelo preso com 2 Maria Chiquinhas e uma camiseta da Moranguinho, me pediu para segurar a boia dela enquanto prendia o cabelo. Era uma boia de unicórnio, grande, nova. Eu dei um sorriso e ajudei. Ela pulou na água com a boia e começou a brincar com um grupo de outras crianças. Nada chamou atenção. Nenhuma briga, nenhum choro, nada. Só criança sendo criança. Por uns bons 20 minutos foi só isso. Risada, boia colorida, gritinho, sol na cabeça. Mas aí veio aquela sensação. Um negócio estranho. Sabe quando você sente que tem algo errado, mas não sabe o quê? Foi assim. Eu olhei de novo para o centro da piscina e vi a boia dela girando sozinha. Só isso. Mas eu sou boa de fisionomia. Boa mesmo. E percebi que ela não estava mais ali. Nenhuma menina com Maria Chiquinha, nenhuma camiseta da Moranguinho. Continuei olhando. 1, 2, 3 segundos. A boia girando devagar, meio puxada por algum vento que eu nem sentia, com o glitter brilhando no sol. E ela não estava ali. Eu olhei em volta, buscando com os olhos. Talvez tivesse saído, mas se tivesse saído, eu teria visto. A cerca era baixa. A única entrada era do lado da minha cadeira e ninguém tinha passado por mim, nenhuma criança. Meu coração acelerou. Fui contando mentalmente os que ainda estavam ali. 15, faltava um. Faltava ela. Me levantei de um pulo, dei uma volta rápida, perguntando para os outros monitores se tinham visto uma menina sair da piscina. Ninguém tinha. Olhei para o chão em volta da cerca. Nenhuma toalha, nenhum chinelo extra, nenhum adulto chamando. Nada. Voltei para minha cadeira. A boia ainda estava lá, no mesmo lugar, rodando, sozinha. A piscina é rasa. Não tem como uma criança se afogar sem ninguém ver. É água pela cintura de um adulto, mas o coração começou a bater rápido demais. Comecei a chamar reforço pelo rádio, mas sem pânico. Ainda não. Não podíamos. A gente foi instruído a manter a calma sempre. Não crie tumulto. Essa era a regra. Se sumisse uma criança, a gente tinha que procurar em silêncio. Primeiro nos brinquedos, depois nas sombras, depois nos banheiros. Protocolo. Mas a boia dela, ela ficou ali, no centro, sem ninguém tocar, girando igual folha seca no ralo da pia. Eu entrei na piscina, andando rápido, mexi nas outras boias. Chamei o nome dela, mesmo sem lembrar direito. Acho que era Isabela, ou Ana. Ninguém respondeu, ninguém viu.
Uma menina de 5 ou 6 anos não some assim. Ou some? O coordenador apareceu. Chamaram o nome dela nos alto-falantes. Disseram que era para ela ir até a lanchonete, que a mãe estava esperando. Mentira. Só para ver se aparecia. Ninguém apareceu. Nenhuma mãe. Nenhuma criança. 2 horas depois, ela ainda não tinha sido encontrada. A última vez que alguém viu ela foi dentro da piscina rasa, com a boia. Depois disso, nada. Começaram a vasculhar tudo. 3 coordenadores andando de um lado para o outro. 2 seguranças perguntando para quem tinha criança se alguém estava com a filha errada. Até chamaram um rapaz da manutenção para conferir os ralos da piscina. Mas tudo por baixo dos panos. Sem parar a música, sem tirar ninguém da água. Ninguém anunciou que uma criança tinha sumido. Nem pensaram em evacuar. O parque seguiu funcionando, como se nada estivesse errado. Os pais rindo, tirando foto. As crianças com picolé na mão. E a gente por dentro apavorado. Sentindo aquele negócio no peito, como se o corpo soubesse que já era. Eu comecei a tremer. Não conseguia sair da beira da piscina. Olhava para a boia. Ela ainda girava mais devagar. O glitter nem se movia mais. Parecia vazia demais. Sabe quando alguma coisa perde o sentido ali na sua frente? Era isso. A menina simplesmente sumiu, como se tivesse evaporado. Eu vi um dos coordenadores discutindo com outro perto da lanchonete. Um deles apontava para o fundo do parque, a parte interditada. Lá onde tinha uma piscina coberta que estava fora de uso. Eles tinham dito que estavam reformando, mas ninguém da equipe nova podia ir lá. Minutos depois, um deles passou com a chave na mão. Fui atrás, de longe, fingindo que ia ao banheiro. Vi ele entrar no portão de ferro e sumir lá dentro. Voltou sozinho, mas com a cara branca e sem dizer uma palavra. No fim da tarde, pouco antes do parque fechar, um boato correu entre os monitores. A boia tinha sido encontrada, na piscina interditada, a de azulejo escuro. Ninguém sabia como ela tinha ido parar lá. O portão estava trancado, só dava para abrir com chave, e ninguém viu nada. Mas a boia era a mesma, de unicórnio, com glitter dourado, e uma etiqueta de nome escrita à caneta, já quase apagada pela água. Disseram que não tinha ninguém com ela. Disseram isso, mas ninguém me olhava nos olhos quando falava. No dia seguinte, todo mundo da equipe teve que assinar um termo. Um papel dizendo que nenhuma criança tinha se ferido no sábado, que tudo correu conforme os protocolos. Coisa de rotina, falaram, para a segurança jurídica do parque. Na semana seguinte, pintaram a piscina interditada. Passaram tinta azul claro em tudo. Cobriram os azulejos escuros. Instalaram brinquedos novos e reabriram com promoção. Área Baby renovada, dizia o anúncio. Mas eu pedi demissão. Não consegui voltar lá. Não depois do que vi. Não depois de ficar com a sensação de que estava todo mundo fazendo força para esquecer. Para fingir que nada tinha acontecido. Até hoje, eu me arrependo de não ter perguntado o nome dela direito. Me arrependo de não ter barrado aquele portão. De não ter feito escândalo. Mas a gente é treinado para não causar tumulto. Para manter o fluxo. Como se cliente feliz fosse mais importante que qualquer coisa. Tem uma coisa que nunca me saiu da cabeça. A boia girando, sozinha. Quando eu fecho os olhos, ainda vejo ela no meio da água, com o glitter dourado refletindo no sol e o pescoço do unicórnio apontando para o céu. Como se esperasse alguém voltar. Mas ela não voltou. E ninguém fala sobre isso. Até hoje... Quando vejo uma boia de unicórnio girando sozinha numa piscina, meu estômago vira. Porque eu sei que tem coisas que a gente não vê. E que mesmo assim, continuam ali. O grito veio debaixo d'água, só que era fino. E ao mesmo tempo impossível, não era de ninguém dali. Na hora, eu não consegui nem me mover. Fiquei olhando a piscina, esperando que alguém levantasse pedindo ajuda ou chamasse um salva-vidas.
Mas não teve nada, só o barulho normal de sempre. Criança gritando, música ambiente, o estouro da onda artificial batendo no murinho. Eu trabalhava no ambulatório do parque. Então qualquer coisa esquisita, qualquer acidente, vinha para mim. Eu já tinha visto de tudo ali. Corte no escorregador, pancada na borda, gente passando mal por calor. Mas esse grito me deixou paralisada. Foi numa segunda de manhã, no mês de julho, férias escolares, ou seja, parque lotado de criança, tudo enlouquecido desde cedo. Eu já estava cansada antes mesmo das 9, e naquela hora devia ser quase 11 da manhã. O sol estava tão forte que a pintura do chão já estava soltando bolha. As pessoas se espremiam embaixo dos guarda-sóis e na fila da piscina de ondas. A piscina de ondas era o terror. Sempre cheia demais, sempre difícil de monitorar. Mesmo com 2 salva-vidas em cada lateral, com apito na boca e boia pronta, sempre acontecia alguma coisa. E o que me chamou a atenção foi que o som veio quando a onda bateu. Não antes, nem depois. Foi junto com o barulho da água estourando, só que diferente. Como se alguém gritasse debaixo da água e mesmo assim o som passasse. Meio arranhado, não sei explicar. Era mais fino que qualquer grito de criança, quase metálico. Na hora eu só pensei, alguém bateu a cabeça, afundou e agora está pedindo socorro. Mas não levantaram ninguém. E como ninguém foi retirado da piscina naquele momento, eu fiquei esperando se alguém viria cambaleando para o ambulatório. Só que quem apareceu primeiro foi uma menina. Tinha uns 7 anos e estava de braço dado com a tia. Veio com o olho cheio d'água, mas não chorando. Mais assustada do que qualquer outra coisa. A tia explicou que ela estava tossindo desde que saiu da piscina, que engoliu água ou algo assim. Enquanto eu pegava a ficha, a menina só dizia, "Tava suja, a água estava suja", e começou a chorar. Fiquei observando o rosto dela, o jeito que ela falava. Estava em choque. E o mais estranho, não tinha inalado água. Não havia sinal de aspiração, peito limpo, mas o corpo tremia. Ela disse outra coisa que me prendeu. Passou por mim. Eu perguntei o quê? A tia achou que ela estava falando de alguma criança que esbarrou nela, mas a menina negou com a cabeça, olhando para baixo. Diz que era uma coisa que passou por baixo dela. Isso me travou por uns segundos, porque umas semanas antes, 2 crianças menores tinham dito a mesma coisa, que algo puxou elas debaixo d'água. Mas como sempre voltavam nadando, os pais achavam que era invenção. Na hora, eu ainda não liguei os pontos, até porque o dia seguiu. Mais atendimento, mais correria, mais gente passando mal com calor. Mas a cena da menina não saiu da minha cabeça. E aí, no meio da tarde, veio o caso que virou a chave. Era umas 3 e pouco. Eu estava fazendo uma ficha de um senhor com pressão baixa quando ouvi o apito do salva-vidas na piscina de ondas. O apito longo. Quando é apito curto, é só alerta. Quando é longo assim, é porque entrou na água. Larguei a ficha e fui direto para a grade da piscina. Um burburinho se formava. Os funcionários já estavam entrando e puxaram um garoto pelas axilas. De longe, dava para ver que ele não se mexia. Estava mole. Quando chegaram perto da borda, vi que ele tinha a boca aberta e os olhos entreabertos, mas não parecia estar consciente. Trouxeram direto para o ambulatório. A mãe vinha atrás, gritando, molhada, o cabelo grudado no rosto. Ali, o tempo parou um pouco. Meu corpo entrou no modo automático. Pegamos ele da maca molhada, secamos minimamente o tórax para monitorar, colocamos o oxigênio, pressão, glicose. Ele estava respirando, mas parecia apagado. Eu olhava a pele dele, o rosto, nenhum machucado visível, nenhuma pancada, nada que explicasse por que tinha desmaiado. Enquanto o médico de plantão fazia os primeiros socorros, eu só conseguia lembrar do grito, o mesmo grito, no mesmo lugar. Quando o menino começou a mexer os olhos, a mãe chorou mais alto. Ele tossiu um pouco, virou o rosto para o lado e aí aconteceu o que me marcou até hoje.
Ele me olhou e, com uma voz rouca, sem muita força, ele disse: "Você ouviu também, né?" Eu congelei. A boca dele estava seca, tinha cloro nas sobrancelhas. Mas o que me assustou mais foi o olhar. Não era de desespero, era de confirmação. Como se ele só quisesse saber que não estava sozinho. Eu não consegui responder. Nem sim, nem não. Fiquei ali parada, olhando para ele. E aí, ele fechou os olhos de novo. Depois que ele falou aquilo: "Você ouviu também, né?" Ficou em silêncio. Não perguntou onde estava, não chamou pela mãe, nem chorou. Só fechou os olhos de novo. A enfermeira ajustou o acesso no braço dele, preparou o soro e aplicou um antiemético bem leve, só para acalmar o estômago dele. Mas o estranho foi que o corpo inteiro dele pareceu apagar. Não foi desmaio. Foi como se tivesse desligado por vontade própria. A mãe sentou do lado, de mãos dadas com ele, repetindo baixinho que tudo ia ficar bem. Mas eu via no rosto dela que não entendia o que tinha acontecido, e nem a gente. O médico disse que podia ter sido uma queda de pressão causada pelo calor e pela exaustão na piscina, que o oxigênio e o soro já iam estabilizar. Mas eu sabia que não era só isso. Ficamos com ele ali por quase 40 minutos. Depois, quando acordou de novo, não quis falar. Só respondia com aceno de cabeça. E quando alguém perguntava se ele se lembrava do que aconteceu, ele desviava o olhar. A mãe acabou levando ele embora mais cedo. Mas antes de sair, ele virou para mim mais uma vez. Olhou rápido, mas profundo. Sabe aquele tipo de olhar que parece dizer: "Eu não vou falar mais, mas você entendeu, né?" Eu entendi. E aquilo ficou na minha cabeça. Só que o mais esquisito veio nos dias seguintes. Na terça-feira, uma menina foi levada ao ambulatório com dor de barriga e enjoo. A mãe achou que fosse o lanche, mas ela mesma disse que engoliu água. Até aí, normal. Mas o que me pegou foi a frase que ela soltou enquanto tomava o soro. Tinha alguém gritando, mas ninguém ajudou. Eu parei o que estava fazendo. Perguntei o que ela quis dizer. Ela encolheu os ombros, olhando para o chão, e disse: "Era debaixo da água, mas era grito mesmo." No mesmo dia, no fim da tarde, um grupo de 4 meninos foi chamado para fora da piscina de ondas, depois que começaram a gritar que tinha alguém puxando por baixo. Os monitores não deram muita atenção. Disseram que era brincadeira, mas um deles passou pelo ambulatório para limpar o joelho. Tinha ralada numa pedra do lado do vestiário, e ele comentou comigo, como quem não quer nada: "Tá estranho lá dentro. Não é tipo puxão de gente, é tipo puxão de bicho." Essas palavras ficaram ecoando na minha cabeça. E quanto mais eu ouvia, mais lembrava do som, do grito. Aquela coisa que não devia ter passado por mim, mas passou. Porque grito dentro da água não soa daquele jeito. Eu já tinha escutado gente se afogando antes, gente tossindo, gente gritando por socorro antes de engolir água. Mas aquilo ali foi outra coisa. Era fino. Era como se tivesse sido empurrado para dentro do meu ouvido. Como se não fosse exatamente som, mas estivesse ali, dentro da água. Na quarta, quando cheguei para trabalhar, o coordenador técnico estava na beira da piscina de ondas com um medidor de pH. Disseram que era só rotina. Mas eu nunca vi eles tão preocupados com a qualidade da água assim, no meio da semana. Perguntei para o supervisor se tinha dado algum problema e ele só disse: "Melhor prevenir." Semana cheia de gente, mas o jeito dele não era de quem estava falando de cloro. Na quinta, fui atender uma senhora que escorregou na escada da piscina infantil. Enquanto fazia a ficha, a neta dela, que devia ter uns 6 anos, ficou olhando para a piscina de ondas lá no fundo. Ela puxou a manga da minha blusa e disse: "Eu ouvi também. Eu virei na hora." Perguntei o quê. Ela não repetiu. Só deu um sorriso meio desconfortável, virou o rosto para o outro lado e ficou quieta. Nesse momento, eu soube que não era só impressão minha, que não era só gente engolindo água ou crianças inventando, e nem era trauma por causa do menino de segunda-feira, porque nenhuma dessas crianças tinha visto ele. Não tinham se falado, não eram do mesmo grupo.
Aliás, ele nunca mais voltou. Eu até perguntei discretamente no cadastro, só para saber se a mãe tinha ligado ou marcado algum retorno. Nada. Sumiram. Fiquei um tempo esperando por ele, não sei por quê. Talvez para confirmar com o olhar. Talvez para ouvir ele repetir aquela frase. Mas nunca mais vi. E até hoje, se eu fecho os olhos, eu escuto. É como se estivesse vindo de baixo. Um som fino, doído, que parece sair do meio do peito, mas abafado. Aquele tipo de coisa que não devia ser ouvida. Mas foi. E a pergunta dele ficou martelando até agora. Você ouviu também, né? Eu ouvi. E não sei explicar por quê, mas eu sei que não era de ninguém dali. Eu ouvi alguém respirando no escuro, mas só eu estava dentro do tubo. Não tem outro jeito de começar. É essa a frase que ficou na minha cabeça desde aquele dia. Porque ou eu estava ficando louco, ou aconteceu uma coisa ali que ninguém quis admitir. Eu trabalhei exatamente 2 dias nesse parque aquático antes da inauguração oficial. Me chamaram como terceirizado para fazer uns testes de segurança nas estruturas, verificar os encaixes das escadas metálicas, as juntas de borracha dos tubos maiores, essas coisas. Trabalho que eu já estava acostumado, nada demais. Na manhã em que isso aconteceu, o parque ainda estava fechado para o público. Só tinha funcionário lá dentro, seguranças, faxineiras, técnicos de som, o pessoal da pintura dando os retoques nas áreas infantis e a equipe da manutenção, que é onde eu entrei como apoio. A tarefa daquele dia era revisar os tobogãs principais, os mais longos, aqueles fechados, de fibra, onde a pessoa entra por uma portinha no topo e desce em espiral no escuro, até cair na piscina. Eles tinham dado problema no dia anterior. Um técnico disse que o sistema de água não estava funcionando direito em um deles. A descida estava mais lenta do que deveria e houve relato de gente ficando presa nas curvas internas durante os testes. Me mandaram subir com uma lanterna de cabeça e ir verificando o interior do tubo, principalmente as emendas. E aí começa o que eu não sei explicar. O tubo já estava no escuro naturalmente, porque o sol ainda nem tinha batido direito ali. Mesmo com o refletor externo ligado, lá dentro era só sombra. A parede de fibra tinha um tom meio esverdeado e com a luz da lanterna criava uns reflexos estranhos. Não dava para enxergar longe. Entrei de joelhos com a lanterna acesa, o rádio preso na cintura e uma trena na mão caso precisasse medir alguma coisa. Fiz isso dezenas de vezes em outros lugares, mas nunca senti o que senti ali. Primeiro veio o cheiro. Um cheiro forte de cloro com plástico meio azedo, depois o som. Eu ouvi um barulho abafado lá na frente. Parecia uma respiração longa, lenta. Na hora pensei, deve ser eco de alguém lá fora. A estrutura do tubo é curva, o som se espalha de forma esquisita. Segui em frente. Mais uns 3 metros adentro, a lanterna começou a falhar, coisa que eu nunca deixo acontecer. Era nova, bateria cheia, testada na hora. Mas começou a piscar. Aí ouvi de novo. A respiração. Mais forte agora, mais próxima. Eu parei. Fiquei ali, ajoelhado no meio do tubo, em silêncio. A respiração continuava. Não era rápida, não parecia assustada. Era como se tivesse alguém ali dentro, só respirando. Com calma, só que não tinha ninguém. Voltei meio metro de joelhos e girei o corpo para olhar para a entrada. Ninguém, mas também não dava para ver muita coisa. A entrada estava longe já, e com a curva do tubo, a luz não chegava. Foi nessa hora que eu senti. Não sei como explicar, mas o ar mudou, de verdade. A temperatura caiu um pouco, o cheiro ficou mais carregado e eu comecei a sentir uma presença atrás de mim. A respiração tinha parado, só que agora eu ouvia um arrasto, como se alguém tivesse se mexido ali dentro comigo.
Eu fiquei paralisado. A lanterna começou a falhar de novo, piscar, apagar, acender sozinha. Volta, 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 eu pensei. Mas quando eu tentei recuar de joelhos, escorreguei. Meu joelho bateu forte na junção da fibra e a trena caiu da minha mão. Eu quis voltar, mas algo em mim dizia: vai pra frente, agora. Foi instinto. Eu me joguei no tubo de barriga para cima e me deixei deslizar com as costas no chão de fibra. A velocidade não era grande, porque o sistema de água ainda não estava funcionando, mas o suficiente para me levar curva abaixo. E foi aí que veio a pior parte. Quando eu peguei a última curva e a saída estava se aproximando, alguém agarrou o meu tornozelo. Não foi vento, não foi ilusão, foi uma mão forte, fria. Eu gritei, soltei um berro curto, abafado pelo tubo. Me debati. Consegui me soltar e escorreguei com tudo até cair na piscina, de costas, com o rádio ainda preso na cintura e o coração estourando no peito. Eu bati com tudo na água, de costas, sem nem conseguir fechar os olhos. Engoli cloro, me debati para subir. E quando consegui, só conseguia repetir uma coisa: tem alguém lá dentro, tem alguém lá dentro. Tinha 2 caras da segurança próximos da borda e um deles correu na minha direção. O outro ficou rindo. Achou que eu estava brincando. O primeiro perguntou se eu tinha me machucado. Eu disse que não, mas pedi para olharem dentro do tubo, agora. Tem alguém lá, cara? Tem alguém lá dentro comigo? Ele estranhou. Disse que ninguém mais tinha entrado comigo, que o tubo foi liberado só para mim, que ele mesmo estava de olho desde que eu subi. Eu falei da lanterna, da respiração, da mão agarrando. Ele não riu, mas também não acreditou. Um terceiro funcionário chegou, um dos coordenadores. A mesma coisa. Perguntou se eu caísse, me batisse, batia a cabeça. Eu disse que não. Mostrei o tornozelo. Tinha uma marca, nítida. Como se uma mão tivesse apertado com força. 4 marcas de dedos, fundo, avermelhado. E o pior, ela começou a ficar roxa ali mesmo, na frente deles. Foi só aí que eles pararam de duvidar, mas também não disseram nada. Só mandaram um dos meninos subir pelo tubo, com outra lanterna, e me pediram para sentar, respirar, tirar a camisa molhada. Me deram uma toalha. Eu olhava para o alto, para o começo do tubo, e aquilo parecia mais escuro do que antes. O sol já batia forte do lado de fora, mas a entrada do tobogã parecia tapada, como se alguém tivesse parado ali, olhando. Eu pisquei. E quando olhei de novo, não tinha mais nada. O rapaz que subiu lá dentro voltou depois de uns 5 minutos. Disse que não viu ninguém, não achou nada. Só a minha trena, que ele pegou e me devolveu. Ninguém falou mais do assunto. Me deixaram terminar o dia, mas colocaram outro técnico para revisar os tubos no fim da tarde. Eu fui deslocado para verificar os aquecedores da piscina rasa. À noite, em casa, fui olhar meu tornozelo. A marca estava mais visível. Doía. Ficou ali por mais de 2 semanas. Não era ilusão, não era vento, não era nada da minha cabeça. Alguém ou alguma coisa estava comigo dentro daquele tubo, respirando, esperando. Agarrou meu tornozelo como se não quisesse que eu saísse. Até hoje, ninguém me deu uma explicação. E eu também nunca mais entrei num tubo desses, nem a passeio, nem a trabalho. História enviada por Bruno, técnico de manutenção, que trabalhou só 2 dias num parque aquático antes de pedir afastamento. A marca no tornozelo foi registrada em foto, mas nunca explicada. Você entraria sozinho num tubo escuro e vazio? Ou será que nunca está vazio? Eu via a água ficando vermelha. Não era sangue, mas também não era tinta. Não sei o que era. Só sei que saiu de dentro da água como se tivesse brotado do chão da piscina e se espalhado bem devagar, sem ninguém entender nada. Aquilo aconteceu num domingo, num parque aquático grande, conhecido. Daqueles que tem setor infantil com tudo colorido e música animada tocando sem parar. Era a primeira vez que eu levava meu filho num lugar assim.
Ele estava com 5 anos. Naquela fase, ele estava apaixonado por toboágua. Era só o que ele falava. A gente chegou cedo, ainda não estava tão cheio. Entrei direto no setor das crianças pequenas, porque era raso, seguro, cheio de monitores. Tinha uns escorregadores baixinhos, baldinhos que viravam água na cabeça das crianças e umas estátuas coloridas que esguichavam água. Tudo parecia perfeito. Meu filho entrou animado, sorrindo, correndo de um lado para o outro, gritando de alegria. Eu sentei perto, junto com outras mães, e peguei o celular para filmar. Era costume meu, desde que ele nasceu, eu filmava tudo, e naquele dia não foi diferente. Tem uns 20 vídeos curtinhos daquele começo. Ele brincando, rindo, escorregando, jogando água num outro menino. Só que teve um momento que, eu não sei explicar, alguma coisa ficou estranha. Não foi um barulho, nem um grito. Foi mais a falta de alguma coisa. A piscina ainda estava cheia de criança, mas o som parecia ter abaixado, como se alguém tivesse diminuído o volume do ambiente. Olhei em volta e reparei que algumas mães começaram a se levantar, chamando os filhos baixinho. Um menino perto do meu tropeçou na beirada do escorregador e caiu sentado na água. Ele se levantou chorando, esfregando a boca, dizendo que a água tinha um gosto ruim. Foi nessa hora que eu peguei o celular de novo e comecei a filmar de novo. Mas dessa vez não era alegria, era por precaução mesmo. Eu lembro de ter focado num ponto mais profundo da piscina. Era rasa, coisa de meio metro, mas ali a água parecia diferente, não escura, não turva. Era como se tivesse uma cor surgindo debaixo da superfície. Uma mancha avermelhada, bem fraca no começo, mas nítida. Não tinha criança machucada, não tinha ninguém brigando, ninguém sangrando. Não tinha motivo nenhum para aquilo. O salva-vidas apareceu logo depois. Ele estava de colete amarelo e rádio preso na gola. Pediu com calma para a gente manter a tranquilidade, que iam esvaziar a piscina rapidinho para uma verificação técnica. A gente começou a chamar as crianças, mas tinha algumas que ainda estavam brincando sem entender o que estava acontecendo. O parque não desligou o som. Continuava aquela música animada tocando no alto-falante, como se nada estivesse errado. Mas a mancha vermelha estava crescendo. Eu vi com meus próprios olhos. Saía de um ponto fixo e era como se não se misturasse direito com o resto da água. Era mais densa, flutuava por cima antes de se dissolver. Tinha um cheiro diferente também. Não era cloro, era ferro, metálico, fraco, mas dava para sentir. Uma mãe gritou o nome da filha. A menina estava perto da mancha e começou a passar mal. Saiu da água tossindo, caiu de joelhos e vomitou na borda da piscina. Eu corri até meu filho, agarrei ele pela cintura e tirei dali na hora. Outras mães começaram a fazer o mesmo. Foi um pânico sem gritaria, um pânico gelado, contido. Todo mundo tentando manter a calma, mas com os olhos arregalados. Algumas crianças estavam chorando sem saber por quê. Outras nem percebiam o que estava acontecendo. Quando eu me virei para filmar de novo, a mancha vermelha já tinha tomado quase metade da piscina rasa. A água parecia tingida, mas de dentro para fora. Foi aí que um segurança se aproximou da gente. Ele usava boné preto, não tinha crachá visível. Pediu para eu guardar o celular. Disse que era para não espalhar pânico. Eu olhei para ele tremendo e guardei. Só que eu já tinha filmado tudo. A mancha surgindo, a criança vomitando, a reação das mães. Tá tudo salvo no meu celular até hoje. Naquele momento, eu só queria sair dali com meu filho nos braços. E foi o que eu fiz. A piscina foi interditada em menos de 15 minutos depois daquilo. Os seguranças fecharam os acessos com uma fita amarela que eu nunca tinha visto em parque aquático. Não era daquelas decoradas com logotipo, era fita de isolamento mesmo. Depois, chegaram 2 funcionários com uniformes diferentes. Eles estavam de luva azul, carregando uma caixa branca, como se fosse de amostra, e começaram a colher a água.
A mancha já tinha se espalhado por tudo, mas o ponto de origem ainda era visível. A cor ali era mais intensa, como se alguma coisa estivesse vazando debaixo do chão. Não sei se era um ralo, um cano ou sei lá o quê. Só sei que a coloração vinha de baixo. Quem olhava de fora talvez nem achasse tão estranho. Mas quem viu o começo, como eu vi, sabia que aquilo não era normal. Eu levei meu filho para o vestiário. Ele estava quieto, meio mole. Disse que estava com dor de barriga e que a água tinha um gosto azedo. Eu dei banho nele, botei roupa limpa, tentei manter a calma, mas por dentro eu só pensava numa coisa. O que é que tinha naquela água? Quando saí do vestiário, vi um funcionário do parque conversando com um grupo de mães mais exaltadas. Ele dizia que um brinquedo novo, uma estátua de polvo que espirrava água, podia ter soltado tinta, que já estavam analisando tudo e que as crianças não corriam risco. Mas ninguém acreditou muito, nem eu. Porque tinta não sobe da água, tinta não dá gosto ruim e tinta não aparece do nada, concentrada como se fosse viva. Ficamos sabendo depois que 3 crianças passaram mal, não só o menino que vomitou. Uma delas teve queda de pressão, outra precisou de soro. O parque chamou ambulância, mas abafaram tudo. Nem foto deixaram tirar. Eu fui embora com meu filho ainda meio sonolento, cabeça encostada no meu ombro. No caminho, ele perguntou se a piscina ia ficar boa de novo. Eu respondi que sim, só para não assustar. Mas no fundo, eu não sabia de nada. E até hoje, sinceramente, continuo sem saber. Na segunda-feira, liguei para o parque, pedi um laudo, um esclarecimento. A moça do atendimento disse que foi uma liberação anormal de corante de um brinquedo novo e que não houve risco à saúde. Me ofereceu cortesia para voltar outro dia com meu filho. Eu desliguei sem responder. Passei os dias seguintes revendo os vídeos. Tem um momento exato em que a cor vermelha surge. Não é borrada, não é explosiva. Ela vai nascendo, como se brotasse da base da piscina, bem no meio do setor infantil. E tem um instante no vídeo que dá para ver uma das crianças olhando direto para o ponto onde a cor começa e o rosto dela muda. Ela não chora, ela trava e aí se afasta sem fazer barulho. Aquilo me arrepia toda vez que eu assisto. O vídeo tá salvo até hoje. Nunca postei, nunca mandei para ninguém, por medo e por dúvida também. Porque, e se não era tinta? E se não era vazamento? E se era outra coisa? Na semana seguinte, minha irmã comentou que tinha visto no grupo de mães do bairro um post sobre um menino que passou mal depois de ir no mesmo parque. Febre, vômito, confusão mental. A mãe levou no hospital, fizeram exames e não deu nada. Vírus passageiro, disseram. Só que era o 5º caso. A maioria das pessoas esqueceu depois de uns dias. A piscina foi reaberta. Trocaram o piso, pintaram os brinquedos de novo. Mas o ponto onde começou a mancha continua lá. E quem conhece sabe, uma amiga que voltou lá meses depois me contou que o filho dela não quis entrar. Disse que a água estava estranha. Usou essa palavra. Estranha. Eu não voltei mais. E tem uma coisa que nunca falei para ninguém, nem pro meu marido. Na noite do dia que a gente foi embora do parque, meu filho acordou de madrugada chorando. Disse que sonhou que estava debaixo da água e tinha alguém puxando o pé dele. Alguém que ele não via, só sentia. E que o som da água estava diferente. Como se alguém gritasse lá de baixo, mas sem sair bolha nenhuma. Ele chorou muito. Não queria mais banho de chuveiro, nem de banheira. Demorou semanas até voltar ao normal. Naquela noite, depois que ele dormiu de novo, eu fui na sala, liguei o celular, botei o vídeo para rodar no mudo e fiquei olhando quadro a quadro, tentando encontrar alguma coisa, um erro, um rosto, qualquer coisa. Mas não tem nada, só aquela mancha crescendo e o silêncio de quem viu, mas nunca soube o que viu. Falaram que podia ter sido tinta de brinquedo, mas eu sei que não foi. Tinta não sobe da água. Tinta não aparece só num ponto da piscina rasa. Tinta não faz criança desmaiar do nada. Eu tenho o vídeo até hoje.
mas nunca postei. Porque se for o que eu acho que é, melhor ninguém ver. Se esse relato te arrepiou, deixa o like agora pra gente bater a meta de 1000 likes nesse vídeo. E comenta aqui embaixo de que cidade você está assistindo e que horas são aí agora. Quero saber até onde esse caso chegou e quem está assistindo.